Olá pessoal, aqui é o Showtime 112. Apesar da forte resistência das forças francesas de Vichy na defesa da Síria e do Líbano, em junho de 1941, as unidades aliadas estavam avançando de forma constante. As tropas de Vichy estavam recuando gradualmente para Beirute e Damasco, sendo que esta última caiu para 3 unidades francesas em 20 de junho de 1941. Os britânicos tinham mais uma carta na manga para acelerar o processo, a chamada Força Rabi. A força recebeu esse nome porque havia sido usada para socorrer a base aérea Força Aérea Real, Rabania, durante o levante anti-britânico no Iraque em maio de 1941. Agora, livres para avançar em direção à Síria, seus 800 veículos foram descobertos por unidades de reconhecimento de Vichy perto do campo de aviação HH-3, no Iraque. No sábado, 21 de junho de 1941, a Força Rabi capturou uma fortaleza a cerca de 64 quilômetros a oeste de Palmira, com cerca de 150 veículos avançando em direção à cidade. Esses veículos estavam prestes a se tornar o principal alvo das unidades de aviação francesas de Vichy e, devido à escassez de canhões antiaéreos e à indisponibilidade de cobertura de caças, muitos desses veículos seriam perdidos. Em 22 de junho de 1941, no dia em que a Alemanha invadiu a URSS, a aviação de Vichy deteve o avanço da Força Rabi antes que ela pudesse chegar a Palmira. Incapaz de fornecer cobertura constante de caças, a Força Aérea Real respondeu lançando ataques de metralhamento contra aeródromos de Vichy como Baalbek e Hayak. No dia 23, obteve algum sucesso, incluindo 2 bombardeiros Martin 167 destruídos e muitos outros danificados em vários graus. Mas antes de atacar Baalbek e Hayak, os Hurricanes da Força Aérea Real também atacaram brevemente Majid al-Um, atingindo um Martin 167 abandonado. Esse ataque serviu de alerta para o grupo de chasse 36 estacionado em Hayak, que lançou seus Dewoitine D-500 e 20 a tempo de enfrentar os Hurricanes vindos do norte para atacar sua base. Os primeiros 4 pilotos de Vichy relataram ter visto um grupo de 6 Hurricanes à sua altitude, seguido por mais 8. Os pilotos de Dewoitine atacaram e Sultan Soulan Legloin rapidamente afirmou ter abatido um Hurricane. Um duelo de manobras ocorreu, com os pilotos franceses de Vichy dominando. Capitão Richard, Sargento-chefe Mertzen e Sargento Quanu reivindicaram um Hurricane abatido em conjunto. Mas Dewoitine se juntaram à luta. Tenente Steno reivindicou um Hurricane abatido que caiu com o piloto ainda a bordo. Steno reivindicou outra vitória,
também dividida com 2 pilotos, mas nesse caso, o piloto do Hurricane saltou de paraquedas. Registros britânicos mostram que 3 Hurricanes do esquadrão, composto dos esquadrões 260 e 450, foram perdidos nessa data. O oficial piloto Baldwin foi morto, o sargento Black foi capturado e o oficial piloto Livingston ficou ferido, saltando de paraquedas sobre território amigo. Outro Hurricane foi gravemente danificado, o que no total corresponde aproximadamente às reivindicações de Vichy. Só um D-18 foi declarado danificado pelos pilotos da Commonwealth. O resultado dessa batalha mais uma vez demonstrou o bom desempenho do D-500 e 20, assim como o nível de treinamento e a experiência dos pilotos de Vichy. No entanto, outra batalha naquele mesmo dia mostrou que a sorte na guerra pode mudar facilmente. O esquadrão número 3 da RAF, equipado com Curtiss Tomahawks, nome dado pela Força Aérea Real, as primeiras variantes do P-40, foi enviado para outra missão de metralhamento de aeródromo, decolando às 17h20. Os D-18s de Hayak foram novamente acionados para interceptar. Enquanto subiam para o Vale de Qaf, eles foram surpreendidos pelos Tomahawks da RAF. O D-520 de Sultão Legloin foi atingido primeiro e pegou fogo. O as francês rapidamente se afastou do combate. Outros D-Wattens iniciaram um combate aéreo com os Tomahawks australianos e o capitão Richard afirmou que um deles foi abatido. Nenhum Tomahawk foi perdido em combate. Só 2 foram danificados, incluindo um do oficial aviador Peter Turnbull, que caiu ao aterrissar. Mas os Tomahawks levaram a melhor, mostrando sua força nessa altitude. O oficial aviador Bothwell reivindicou 2 vitórias, além de uma provável. Suas vítimas foram o tenente Steno e o sargento Sabine. Steno havia sido creditado com 2 vitórias em 1940, além de 3 nesta campanha. Nenhum dos 2 pilotos de Vichy sobreviveu. A vítima provável de Bothwell provavelmente foi Pierre Legloin. Com a Hab Force desprotegida sofrendo muito com a aviação de Vichy, o comando britânico decidiu fornecer cobertura de caças. E os Tomahawks, do esquadrão número 3 da RAF, foram enviados para patrulhar a região de Palmira após reabastecerem na Transjordânia em 25 de junho. 8 aeronaves decolaram, mas uma abortou a missão. A Força Aérea de Vichy ainda estava atacando fortemente a Hab Force, incluindo 6 bombardeiros Leopard 400 e 51 de 2 GBs diferentes. Após atacar as colunas britânicas, 3 Leopards ficaram para reconhecer a área entre Damasco e Palmira.
Infelizmente para os bombardeiros de Vichy sem escolta, os Tomahawks da RAAF então apareceram na mesma área. Embora tenham identificado erroneamente seus alvos, como Poteau 63, os pilotos australianos não tiveram dificuldade em abater todos os três. As vitórias foram reivindicadas pelos oficiais aviadores John Jackson, John Saunders e pelo sargento Alan Cameron. O oficial aviador Duo reivindicou outra vitória que lhe foi creditada, mas provavelmente atacou um bombardeiro já danificado por outro piloto, pois só havia 3 bombardeiros Vichy envolvidos. Uma interessante batalha não relacionada à aviação ocorreu entre 2 submarinos. O HMS Parthian afundou o submarino Vichy Soufflé de Beirute. Apesar da resistência determinada, a campanha da Síria e do Líbano de 1941 estava se aproximando de seu fim inevitável, e a derrota de Vichy agora era apenas uma questão de tempo. Apesar disso, ainda havia muito mais por acontecer no espaço aéreo do Oriente Médio. Links dos episódios anteriores estão na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em saber como a história termina, não deixe de nos avisar nos comentários. Além disso, se você estiver planejando comprar um produto Trustmaster, não deixe de usar o código do criador Showtime112, porque agora você ganha um desconto de 5%. Como sempre, continue assistindo Showtime 112.